construção de um avião de combate é incrivelmente precisa. O tipo de asa, a curvatura da asa, a estrutura da cauda, a colocação do motor e, naturalmente, o peso. Tudo muito certinho, se quiser voar. Mas você sabe que aquele pardalzinho no seu quintal foi construído com a maior precisão para voar? Está escrito com Mark Finley, apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, nascido para voar. O pardal não é muito valioso por ser comum. Nos dias de Cristo, você poderia comprar 2 pardais por 1 centavo. Mesmo assim, Jesus disse que nenhum pardal caía ao chão sem que o Pai o soubesse. E nós dizemos, isto é amor, isto é cuidado. Você vê um Deus amoroso que se importa até com um simples pardal. Mas você sabe que o pardal já havia recebido considerável atenção, mesmo antes de cair ao chão? Na verdade, parece evidente que Deus teve o mesmo cuidado ao criar o pardal como teve para criar todo o mundo. Veja, os pardais não foram feitos para cair no chão, foram feitos para voar. Todos os outros pássaros também. De acordo com a antiga lenda grega, um ateniense chamado Dédalo e seu filho Ícaro caíram em desgraça perante o rei de Creta e foram exilados numa pequena ilha do mar Mediterrâneo. Naturalmente buscaram um meio de escapar. Dédalo, diz a história, estudou cuidadosamente o desenho das asas dos pássaros marítimos. Então ele fez 2 pares de asas com penas e cera. Essas asas permitiriam que escapassem. Mas terminou em desastre quando Ícaro, animado com sua habilidade de voar, chegou muito perto do sol. Diz o poeta, ao derreter a cera e soltar as penas, o infeliz Ícaro afundou com suas falsas asas. Há 3.000 anos que o homem tenta voar, mas não tinha asas presas no corpo. Um homem simplesmente não foi feito para voar. Então ele fez asas para mudar a situação. Primeiro, os músculos do peito do homem, que movimentam os membros e os braços, têm menos de 1% do peso total do corpo. Mas em alguns pássaros, esses músculos chegam a mais de 30% do peso total do corpo. Por outro lado, os ossos dos pássaros são leves e ocos. Vamos tomar como exemplo um pássaro que tem uma envergadura de mais de 2 metros e seus ossos pesem de 100 a 150 gramas. Pense nisso. De fato, a plumagem pesa mais do que o esqueleto. E, como sabemos, penas são leves. Embora os ossos do pássaro sejam leves, são incrivelmente flexíveis e fortes. E, naturalmente, têm características essenciais para enfrentar a tensão e o esforço do voo. Você avalia, é claro, a tremenda energia necessária ao voo. Mas aqui, de novo, os pássaros levam vantagem. A temperatura deles é a mais alta dentre os animais. Esse calor do corpo, aliado a um sistema digestivo eficiente e circulação rápida, significa que eles podem assimilar uma alta porcentagem dos alimentos ingeridos. Alguém calculou que o maçarico dourado é tão eficiente que pode voar por milhares de quilômetros através do oceano. De Labrador à parte central da América do Sul, perdendo apenas 60 gramas de peso. É como se um pequeno avião pudesse voar bem fazendo 52 quilômetros com 1 litro de gasolina, em vez dos 6 quilômetros por litro que faz agora. É claro que a distribuição de energia nos músculos do peito deve ser mais rápida se o pássaro estiver voando, mas parece que nada foi omitido. Os pássaros foram desenhados por um criador amoroso. Eles têm pressão sanguínea bem mais alta que o homem e a concentração de açúcar é 2 vezes maior que nos mamíferos. Aves que não voam, como as galinhas, têm circulação relativamente fraca nos músculos do peito. Por isso a carne ali é branca. Mas as aves de voo forte têm boa circulação naqueles músculos, o que os torna vermelho escuros. Então, naturalmente, a visão durante o voo deve ser penetrante.
Mas tudo foi previsto pelo amoroso Criador. Em alguns falcões e outras aves de rapina, a visão é de 8 a 10 vezes melhores do que a do homem. Isso não significa que os falcões tenham visão telescópica, não. Significa que o olho foi projetado com o grande poder de foco. A parte mais sensível do olho do falcão contém cerca de 1,5 milhão de células visuais, enquanto o olho humano tem só 200 mil. Veja porque o falcão é hábil para ver detalhes. Isso é fantástico, não é? Mas você ainda não ouviu sobre as penas? As penas das aves são bem estruturadas para proteger contra o calor e o frio, para cortar o ar e agilizar o corpo. A menor mudança na posição de uma pena durante o voo é projetada para absorver energia do ar e usá-la efetivamente. Estima-se que, pelo peso, as penas são tão fortes quanto qualquer matéria do corpo humano. Se você prestar atenção à pressão sanguínea, verá que o sangue é bombeado rapidamente para o corpo. Ao olhar a construção de uma simples pena de asa ao microscópio, você verá um desenho realmente maravilhoso. Essa pena é extremamente complexa na estrutura e na função. Nós dizemos que uma simples pena da asa de uma pomba tem mais de 1 milhão de partes. Tem rebarbas e filamentos e bordas e minúsculos ganchos. E funcionam como um zíper. Quando se abre, pode ser fechado novamente, alisando-a. A próxima vez que você achar uma pena, lembre-se de que foi incrivelmente projetada para dar a força e flexibilidade ao voo. Mas ainda não é tudo. Quando um pássaro voa, toda mudança no fluxo do ar é compensada automaticamente. No voo, as penas da asa agem como uma asa de avião. Elas se posicionam para enfrentar as tensões que o ar apresenta. A base da asa age como a asa de um avião, e as penas secundárias e terciárias da asa funcionam como freios. Agora, preste atenção. Preste atenção, escute bem isso. Embutidos na pele, perto de cada pena, há terminais nervosos que se transformam em receptores sensoriais. Eles determinam a posição precisa de cada pena. Isso é formidável, não é? Então, ao longo da medula possuem ajustamentos contínuos com mais de 12 mil pequenos músculos que são presos à base das penas. Mas espera aí, porque ainda não é tudo, ainda não acabou. A posição precisa do corpo do pássaro é controlada por canais semicirculares no ouvido interno. E o ouvido interno transmite as condições variáveis ao cerebelo do pássaro. O que você acha disso? É incrível, não é? Incrível! Quando você vê um pássaro voando, é muito difícil dizer o que está acontecendo. A posição da asa está mudando constantemente. E, naturalmente, não podemos ver o movimento muscular interno. Em geral, quanto maior é o pássaro, mais lentos são os movimentos das asas. Um beija-flor vibra as asas cerca de 50 vezes por segundo, enquanto a garça vibra apenas 2 vezes. Isso realmente é incrível, amigo. Isto realmente nos impressiona. Partidas e aterrissagens naturalmente demandam mais energia e coordenação. Planar é como estar descendo num tobogã, só que o pássaro está planando no ar e não na neve. Eu vou dizer como funciona. Se o pássaro está deslizando em voo livre, perdendo altitude à razão de 3 metros por segundo, mas ao mesmo tempo o ar que sai das ondas está subindo na velocidade de 3 metros por segundo, fará o pássaro ir em frente, num voo plano. E é claro, se o ar que estiver subindo da água for mais rápido que o pássaro que desliza para baixo, este ganhará altitude sem qualquer esforço. Se a velocidade do vento é igual à velocidade descendente do pássaro, tem-se a impressão de que o pássaro está parado no ar. É como se uma pessoa estivesse subindo e descendo uma escada rolante à mesma velocidade da escada. O seu progresso no espaço seria 0. Você pode ter notado pássaros planando com suas enormes asas, como os dedos da mão. São chamadas fendas. Servem para evitar turbulência atrás das asas, enquanto estas estiverem inclinadas para baixo. São necessárias quando um pássaro faz uma aterrissagem. Alguns pássaros funcionam como helicóptero. Voam para cima, para trás ou param no ar.
Há um tipo de coordenação muito complicado que não entendemos totalmente. O que nós sabemos através de alguns estudos é que esses acrobatas do ar usam não somente força descendente, mas eles também usam força ascendente. Eu não sei de você, mas eu pessoalmente, eu estou absolutamente pasmado. Pássaros, sejam pardais, ou beija-flores, falcões ou águias, nasceram para voar. Estão fantasticamente equipados para voar. São intrinsecamente feitos para voar. Não se admira que Deus tenha desafiado o patriarca Jó com as perguntas que nós lemos em Jó capítulo 39, versos 26 a 30. O Senhor desafiou Jó e hoje ele nos desafia. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa. Seus olhos a avistam de longe. Onde há mortos, ela aí está. Diz uma coisa, será que tudo isso veio por acaso? Os pássaros desenvolveram essa capacidade durante séculos? Esse fantástico equipamento de voo, será que apareceu pouco a pouco? Pense um pouco. Suponha que um pássaro tem um certo tipo de asas, mas os músculos do peito são fracos. Seria capaz de voar? E se não conseguisse captar energia para os músculos rapidamente, será que ele voaria? E se a visão dele fosse fraca, será que ele voaria se suas penas tivessem sido feitas como escamas de peixe ou de réptil, por exemplo? E se elas não tivessem essa forma intrincada? Formas que permitem mudanças constantes. E se essas mudanças não se refletissem no ouvido interno e não enviassem ao cérebro para a coordenação ser perfeita? E se uma peça do equipamento estivesse ausente ou ainda em formação, será que ele voaria? Mas é claro que não. Em outras palavras, se um pássaro tem apenas algumas peças do equipamento, mas não todas, funcionaria do mesmo jeito enquanto esperasse que o restante se formasse pelo processo da evolução? Será que sim? É claro que não, seria ridículo. O pássaro precisa de todo o equipamento de uma vez. Ele nasceu para isso. Ele foi feito para isso. Foi criado para isso. E isso, meu amigo, não é evolução, é criação. Isso é, no princípio, Deus. Foi Jó quem sugeriu, em Jó capítulo 12, versos 7 a 9. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Sim, pergunte aos pássaros. Veja-os voando. Estude como eles fazem isso. Eles dirão que há um Criador. Toda a natureza fala de um Deus Criador. Toda a natureza nos revela um Criador que ama e cuida. O desenho sugere um desenhista. Um plano sugere um planejador. Veja a ordem e a precisão das asas dos pássaros. Veja a simetria do voo deles. A Bíblia sugere que perguntemos aos animais e aos peixes, pergunte até mesmo à terra, estude qualquer um deles e você terá a mesma resposta. Toda a natureza nos dá a mesma mensagem. Deus existe. Existe um Criador. Há sentido na vida. O Deus que fez os pássaros nos fez também. Não somos obras do acaso, não somos um acidente cósmico. Nós não viemos por acaso. Às vezes, nós ouvimos notícias do sucesso de cientistas criando vida em laboratório. E alguns dizem, se a ciência humana pode criar vida agora, não é provável que a vida tenha surgido por acaso num passado remoto? Veja a posição de alguns, havendo tempo suficiente, a evolução é possível. Não seja tolo. Cientistas não criaram vida. Eles somente arranharam o estudo da vida. Escute.
De acordo com Josué Lerderberg, da Universidade de Stanford, a vida precisa de, no mínimo, 7 substâncias. A primeira é simplesmente o DNA. A segunda, nitrogênio básico em abundância. A terceira, DNA polimerizado. A quarta, fosfato ribótico. A quinta, RNA polimerizado. A sexta, suprimento de 20 aminoácidos nucleicos. A sétima, aminoácido RNA polimerizado. Provavelmente mais 3 exigências seriam acrescidas à lista: uma membrana, um mecanismo regulador e suprimento constante de energia. Por enquanto, os cientistas foram capazes de sintetizar em laboratório só o DNA, apenas o primeiro da lista. E ainda assim não saíram do zero. Não criaram a molécula do DNA, que eles usam como padrão. Não produziram o esboço com que arquitetaram a nova molécula do DNA. Isso eles tiraram dos vírus e das bactérias. Agora, deixa eu dizer uma coisa. E se milhares de brilhantes pesquisadores gastassem milhares de horas e horas em laboratórios multimilionários com equipamentos de máxima geração e finalmente realizassem o sonho do homem de produzir vida? Será que isso não demonstraria a impossibilidade de a vida ter surgido espontaneamente, por acaso, sem qualquer ajuda técnica ou mesmo laboratorial? Não é mais fácil acreditar na simples declaração, as primeiras palavras da Bíblia, em Gênesis 1, verso 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele fez isso em 6 dias, não em milhões de anos. E este livro conta como ele fez isso. Aqui não há problema, aqui não há mistério. Davi falou do Criador em Salmos 33, versos 6 e 9. A Bíblia é muito, muito clara. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Mas que coisa maravilhosa! Ele falou, e tudo se fez, instantaneamente, não em séculos, não por tentativa e erro, não um reino de presa e garra, não sobrevivente de um desastre, não chance cega, não sorte, não acidente cósmico, nem explosão. Mas foi a palavra do Deus vivo, dando vida a tudo o que ele fez, tudo. Aqui não há mistério. Um amigo meu, Robert Gentry, um físico nuclear, estudou por muitos anos as chamadas auréolas pleocróicas. Essa investigação microscópica permitiu ver radioatividade nas rochas. E o que ele descobriu? Bom, o mais impressionante é isto. Ele encontrou evidências de que algumas das rochas estudadas se formaram, não durante longos períodos, mas dentro de poucos segundos. Algumas delas quase que instantaneamente. O que a Bíblia nos diz? Deus falou e tudo se fez. Amigo, os pássaros não vieram por acaso. Não são produtos de chance cega, estúpida, sem sentido, chance acidental. E nós também não. Quando você vira um pardal, ou uma gaivota, uma águia ou um sabiá, lembre-se de que Deus fez você também. E você iria querer que fosse diferente? Claro que não. Você não está alegre por ter um Criador? Não está contente por haver alguém no controle? Não está feliz por haver alguém cuidando? Não fomos esquecidos. Não fomos colocados num planeta fugitivo que caiu no esquecimento porque Deus sabe o que faz. Ele sabe aonde vai e em breve Ele deixará tudo certo no universo. Ele endireitará tudo em nossa vida também, se o deixarmos. Por você, Ele fará tudo, amigo, agora mesmo. O Deus que guia os pardais. O Deus que os segura no espaço. Esse Deus tem um plano para a sua vida. O Deus que desenhou cuidadosamente a asa do pardal. Esse Deus tem um desenho para a sua vida. O Deus que guia os pássaros em seus voos, no vento, na tormenta, em
tremendas convulsões da natureza guiará você através das tormentas da vida. Você não está feliz porque tem um Deus Criador cuidando deste pequeno mundo? Agora ouça a Regina Mota cantar Te Vejo, Poeta. Te vejo, poeta, quando nasce o dia e no fim do dia, quando a noite vem. Te vejo, poeta, na flor escondida, no vento que instiga mais um temporal. Te vejo, poeta, no andar das pessoas, nessas coisas boas que a vida me dá. Te vejo, poeta, na velha amizade, na imensa saudade que trago de lá. Contudo, um poema, tua obra de arte, destaca-se a parte numa cruz vulgar, custando o suplício de teu filho amado, mais alta expressão do ato de amar. Obra de arte, destaca-se a parte numa cruz vulgar, custando o suplício de teu filho amado, mais alta expressão do ato de amar. Lindo. Obrigado, Regina. Pode ser que o seu mundo não seja tão lindo e esteja desmoronando. Pode ser que você sinta sua vida desmoronar. Mas você é a obra-prima da criação de Deus. Lembre-se de que Deus tem um plano para a sua vida. Lembre-se de que Ele morreu na cruz por você. E seus braços estão abertos para você. E agora, enquanto oramos, vamos dizer: Senhor, quero pôr o meu mundo diante de Ti, com os meus problemas, com minhas mágoas, com meus desapontamentos, com minhas preocupações. Vamos fazer isso agora, enquanto oramos? Oh, meu Pai, eu te agradeço por Jesus. Agradeço pela oportunidade agora de sentir que posso ver nas estrelas que Tu as estás guiando. Posso ver nos planetas que Tu os guia. Posso ver nos pássaros que estás cuidando deles. Obrigado, Senhor, porque embora tenhas dito em Tua palavra que nenhum pardal cai sem que saibas, posso sentir que minha vida está em Tuas mãos. E agora abrimos nosso coração a Ti. Guia nossa vida, ajuda-nos a ter esta sensação de que estás guiando-nos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.